Há décadas, os cientistas vêm descobrindo novos planetas fora do nosso sistema solar. Até 2023, encontramos mais de 5.000 deles, e muitos poderiam até ter vida. Agora, se você está pronto para um passeio selvagem pelo espaço, vamos descobrir quais exoplanetas potencialmente habitáveis descobrimos nos últimos anos. Começando por LP-890-9b e LP-890-9c. Aperte o cinto, porque estamos indo para o LP-890-9, uma estrela anã vermelha localizada a impressionantes 105 anos-luz da Terra. Ela é bastante fria em comparação com o nosso Sol, em termos de temperatura, claro, chegando a cerca de 2.600 graus. Agora, essa espertinha pode ser pequena, mas está cheia de surpresas. Por exemplo, tem 2 exoplanetas orbitando em torno dela. Além disso, ambos provavelmente são terrestres, o que significa que são rochosos assim como a Terra. Primeiro temos LP-890-9b, que foi descoberto em 2022 pelo telescópio TESS, o que foi posteriormente confirmado pelo equipamento Speculus. Esse planeta é uma super-terra, pesando cerca de 13 vezes a massa do nosso. Também é um pouco maior, com um raio cerca de 1,3 vezes maior. E se você pensou que a órbita de Mercúrio ao redor do Sol era rápida, espere até ouvir sobre esse carinha. Demora cerca de 3 dias para completar uma volta em torno de sua estrela. Imagine adormecer no inverno gelado e acordar no verão quente. Mas o verdadeiro empecilho aqui é LP-890-9c, descoberto pelo Speculus. Está um pouco mais longe da estrela e demora 2,5 vezes a mais para orbitar do que o LP-890-9b. Também é um pouco maior que a Terra, mas sua verdadeira fama é sua localização dentro da zona habitável de sua estrela. Isso significa que poderia ter água líquida na superfície e um clima adequado para a vida. Agora, ele se torna o principal candidato para ter a atmosfera estudada com o uso do telescópio espacial James Webb. Mas espere, nem tudo é sol e arco-íris para a LP-890-9c. Ele também está muito perto de sua estrela, e isso quer dizer que está cheio de radiação que poderia torná-lo menos habitável. E ainda por cima é bloqueado por maré, assim como a nossa Lua. Dessa maneira, um lado do planeta está sempre voltado para a estrela e é incrivelmente quente, enquanto o outro está sempre no escuro e muito frio. Modelos científicos sugerem que ele poderia ser mais parecido com Vênus em termos de atmosfera e clima. E Vênus você sabe, não é conhecido por ser amigo dos humanos. Mas apesar desses desafios, LP-890-9c ainda é um exoplaneta fascinante que vale a pena estudar mais. Quem sabe que segredos pode conter? Vamos aos próximos candidatos. GJ-1002b e GJ-1002c. Uma equipe internacional de cientistas liderada por investigadores do Instituto de Astrofísica das Canárias encontrou 2 planetas semelhantes à Terra a apenas 16 anos-luz do nosso sistema solar. Ambos orbitam uma estrela anã vermelha chamada GJ-1002. Nosso Sol é uma anã amarela, ou seja, GJ-1002 é muito mais fria e mais fraca que ele. Mas está tudo bem, os 2 planetas estão muito próximos de sua estrela, então não deve estar muito frio ou escuro neles. Chamados de GJ-1002b e GJ-1002c, ficam na zona de habitabilidade do Sol deles, o que significa que podem potencialmente abrigar vida. Além disso, os 2 têm massas semelhantes à da Terra. GJ-1002b é o planeta interno e leva cerca de 10 dias para orbitar a estrela, enquanto o GJ-1002c demora um pouco mais de 21 dias. A dupla é ótima candidata para o estudo de suas atmosferas e pode até ser alvo de futuras missões em busca de sinais de vida. O mais importante é que ambos poderiam abrigar vida, o que é muito legal. Além disso, o fato de estarem tão perto de nós significa que poderemos visitá-los algum dia. Bem, talvez não nós pessoalmente, mas vai saber. E talvez encontremos alguma vida extraterrestre em um deles. Agora, isso seria fora deste mundo. Mas passando para o próximo. Kepler 1649c, também conhecido como o exoplaneta perdido, foi redescoberto em 2022 por cientistas usando dados da espaçonave Kepler da NASA. Está localizado a cerca de 300 anos-luz da Terra e orbita uma estrela pequena e fria chamada Kepler 1649. Tem aproximadamente o mesmo tamanho da Terra e, assim como os anteriores, se posiciona na zona habitável. Inicialmente, os dados sobre esse mundo foram descartados. Um programa de computador especial chamado RoboVetter, escrito para filtrar automaticamente os volumes de dados do Kepler, rotulou esse candidato como um falso positivo.
Em outras palavras, pensou que era apenas algum tipo de erro ou interferência. Felizmente, os pesquisadores verificaram os registros e, ao fazer isso, conseguiram resgatar o pobre Kepler 1649c. Agora sabemos que este é um planeta terrestre, assim como o nosso. E se realmente contiver água, pode até haver vida lá. Mas não faça as malas ainda. Por enquanto, há muitas incógnitas sobre esse carinha. Por exemplo, não sabemos como é sua atmosfera ou que tipo de superfície possui. Também é impossível que esteja bloqueado por maré, assim como o LP 899c. Isso seria desagradável. É por essa razão que Kepler 1649c definitivamente merece um estudo mais aprofundado. Talvez seja um lugar perfeito para montarmos uma casa de férias no futuro. Apenas certifique-se de levar bastante protetor solar, já que fica bem próximo de sua estrela e as coisas podem se tornar bem quentes. Kepler 1638b situa-se a cerca de 5.000 anos-luz da Terra, na constelação de Cygnus. Também está na zona habitável de seu Sol e foi descoberto em 2020 pela sonda Kepler através do processo chamado transiting. Ele basicamente tira várias fotos da estrela em momentos diferentes. Depois, os programas analisam as imagens e procuram pequenas manchas e pontos nelas. Essas quedas no brilho podem significar que um planeta está passando por lá. Kepler 1638b é um pouco estranho em comparação com a maioria dos exoplanetas que encontramos até agora. Tem cerca de 4 vezes a massa da Terra e um raio cerca de 2 vezes maior, o que o torna do tipo super-Terra. Seu período orbital é de cerca de 260 dias, bem próximo ao nosso. O que é ótimo. Finalmente, pelo menos em algum lugar, o inverno e o verão fluirão normalmente. Kepler 1638b também pode ter um pouco de água líquida. É por isso que, da mesma forma, é um bom candidato para um estudo mais aprofundado para ver se poderia sustentar a vida. Esperemos que possamos descobrir mais sobre ele no futuro. E, finalmente, o último. Kepler 438b é um exoplaneta situado a aproximadamente 640 anos-luz daqui, na constelação de Lyra. Foi achado em 2015 pelo telescópio espacial Kepler. Uma das coisas mais interessantes sobre ele é seu tamanho, quase o mesmo que do nosso mundo, e a localização também dentro da zona habitável. Mas há alguns problemas. Por um lado, Kepler 438b orbita em torno de uma estrela anã vermelha, conhecida por seus altos níveis de radiação solar e explosões. Isso pode tornar a superfície muito hostil para a vida como a conhecemos. Além disso, tem um ano muito mais curto, apenas cerca de 35 dias terrestres, o que pode levar a flutuações extremas de temperatura na superfície. Mas talvez seja o lar de algumas formas de vida extraterrestres resistentes que se adaptaram às suas condições únicas. De qualquer forma, vale a pena ficar de olho. Esta é uma pequena lista de exoplanetas que descobrimos nos últimos anos. Agora, com o uso de novas tecnologias, poderemos encontrar novos com muito mais frequência. Esperemos que pelo menos alguns deles sejam realmente habitados. Você está em uma nave espacial voando pelo espaço sideral a uma velocidade de 290 mil km por segundo. Essa é quase a velocidade da luz. Fique à vontade, porque a viagem vai ser longa. Vai durar um pouco mais de 90 anos. É melhor usar uma cápsula criogênica para não ficar entediado. Ou seja, você precisa voar por quase um século à velocidade da luz para chegar a um misterioso exoplaneta que os cientistas descobriram recentemente. Muitos planetas foram encontrados nos últimos anos, mas este pode ajudar na busca de vida extraterrestre. O planeta parece uma bola azul escura e tem um nome técnico complexo que consiste em letras e números. É do tamanho de Netuno e orbita em torno de uma pequena estrela de classe M, ou simplificando, em torno de uma anã vermelha. O planeta está 8 vezes mais perto de sua estrela do que a Terra está do Sol, mas isso não significa que camadas ardentes de magma cubram a superfície dele. A temperatura neste exoplaneta é bastante baixa e semelhante à da Terra. Isso porque uma anã vermelha não é tão quente quanto o nosso Sol. Mas o mais incrível é que a atmosfera desse objeto espacial consiste em vapor de água, ou hélio, ou hidrogênio de hélio. Os cientistas não sabem ao certo, então eles observam ativamente. Mas se houver água em sua atmosfera, então a vida pode existir. É improvável que a gente descubra criaturas grandes, mas bactérias microscópicas já seriam uma descoberta fantástica. Outra razão pela qual os cientistas mantêm os olhos neste planeta é a sua origem. Se eles descobrirem de que a atmosfera do planeta é feita, entenderão como esses objetos podem se formar em torno de anãs vermelhas. Essa será outra pequena peça na compreensão de como o universo funciona. Mesmo que descubram vida nesse estranho planeta, será impossível transportá-la para o nosso planeta para estudo.
Felizmente, há outro objeto massivo perto da Terra onde micróbios podem viver, e está localizado dentro do nosso sistema solar. Em 2020, os cientistas detectaram uma estranha substância gasosa na atmosfera de Vênus. Eram resíduos químicos de fosfina. Esse é um achado significativo, porque a fosfina existe na Terra perto de alguns micróbios. Foi descoberta a fosfina nos corpos de pinguins recentemente. Muitos começaram a divulgar teorias de que esses animais vieram até nós de Vênus. Obviamente, isso não é verdade. Você também pode encontrar essa substância em pântanos e lama. Então foi uma grande surpresa quando se encontraram partes residuais de fosfina em outro planeta. É estranho, já que é muito improvável existir vida na superfície de Vênus. A temperatura e a pressão no planeta são muito altas. Mas, no céu de Vênus, as condições não são tão terríveis. Talvez alguns micróbios existam por lá, mas os cientistas também sabem que os vulcões muitas vezes entram em erupção no planeta. Um traço químico de fosfina pode aparecer como resultado dessas erupções. Se essa é a verdadeira razão para o aparecimento da fosfina, provavelmente não se encontrará nenhuma vida lá. Nesse momento, muito dinheiro está sendo investido no estudo desse planeta. Mas vamos voltar ao espaço profundo. Nos últimos 20 anos, os cientistas têm encontrado exoplanetas longe e nem tão longe assim de nós. Alguns deles orbitam em torno de estrelas anãs e estrelas grandes, mas alguns planetas existem completamente sozinhos. Eles não pertencem à órbita de nenhuma estrela e estão abandonados no frio espaço sideral. Outra coisa interessante é que os cientistas não encontraram um sistema planetário semelhante ao nosso solar. Todos os exoplanetas distantes estão localizados a diferentes distâncias de suas estrelas. Seus tamanhos e massas não são como aqueles que nossos planetas têm. Nós os chamamos de exoplanetas, já que estão além do nosso sistema solar. Alguns outros objetos espaciais fascinantes são as superterras. Se algum planeta pesa entre 2 e 10 massas terrestres, é 2 vezes maior e recebe a energia de uma estrela, é chamado de superterra. E essas são as semelhanças com a nossa casa. Uma superterra pode ser feita de gás, rocha, água, gelo, fogo, ácido, vidro ou diamantes. Os cientistas ainda não encontraram uma superterra com condições ideais para humanos. Não porque todos os planetas sejam desfavoráveis para a vida, mas porque nosso corpo evoluiu e se adaptou apenas à Terra. Não sabemos muito sobre as superterras. Elas contêm uma enorme quantidade de energia por causa de suas massas enormes, e essa energia é liberada. Portanto, erupções vulcânicas e terremotos constantes ocorrem em muitos desses planetas. Tempestades acontecem lá quase todos os dias. E por sinal, um dia dura muito mais do que o nosso de 24 horas. Vamos imaginar que você esteja na nave espacial novamente, viajando para alguma superterra. Então, aqui está, enorme, laranja, majestosa. Você veste um traje espacial, entra em uma cápsula espacial e muda de ideia. O planeta inteiro se assemelha a uma bola fervente ardente. Se tem alguma vida, devem ser algumas criaturas super resistentes. Você não é isso, então voa para longe para procurar outra superterra. A alguns anos-luz de distância, aquela bola gigante parece ser um lugar amigável. Espere, esse mundo está localizado longe de sua estrela. A temperatura lá é tão baixa que até as moléculas congelam. A Antártida é como um deserto quente em comparação com essa superterra. Você continua sua viagem e finalmente encontra um lugar perfeito. É 3 vezes mais pesado e 2 vezes maior em tamanho do que a Terra. É formado por rochas, gases e possivelmente água. Você desce ao planeta na cápsula de transporte, abre a porta e dá um passo. Suas pernas estão muito pesadas. Todo o seu corpo ganhou peso. Você se sente como se estivesse carregando uma enorme caixa de tijolos nas costas. Você não consegue andar nem alguns metros, e a razão para isso é a gravidade. Quanto maior o peso da superterra, maior se torna sua força gravitacional. Você é pressionado contra o chão e seus músculos são fracos demais para isso. Além disso, o aumento da gravidade provoca flutuações ativas das placas tectônicas. Terremotos e deslizamentos de terra acontecem com bastante frequência neste planeta. A superfície rochosa aqui está em constante mudança. Para viver neste planeta, você precisaria desenvolver novas tecnologias para construir casas. Você volta para a cápsula e voa para longe, mas não muito longe. A gravidade do planeta não permite que sua nave suba alto no céu. É como se houvesse cordas puxando para baixo. Você usa todo o combustível restante para superar a gravidade e ir além da atmosfera. Outro problema com esses mundos são os meteoritos. A gravidade atrai não apenas sua nave, mas também objetos espaciais colossais que passem voando.
Um asteroide gigante pode sair de sua rota por causa da atração da superterra. Pode atingir o planeta na forma de uma chuva de meteoros, mas a velocidade de queda também é mais rápida, então a destruição será ainda maior. Mas a pior coisa que pode acontecer com a superterra é a paralisação do núcleo do planeta causada pela alta pressão. Centenas de bilhões de toneladas de rocha sólida podem espremer o coração deste mundo, e o núcleo deve estar sempre em movimento para desempenhar sua função principal, manter o campo magnético funcionando. Tempestades solares e radiação cósmica podem criar problemas graves em toda a vida na superfície. Na Terra, essas tempestades afetam o funcionamento de eletrônicos e a saúde humana. Isso acontece se pequenos buracos surgem no campo magnético. E o que aconteceria se toda a proteção desaparecesse? A energia da estrela mais próxima e a radiação do espaço distante destruiriam rapidamente a superterra e impossibilitariam o desenvolvimento da vida. Todos esses eventos podem acontecer com uma superterra com condições ideais para viver. E esse tipo de planeta é uma raridade. A maioria das superterras tem superfícies e atmosfera terríveis. Tem um planeta onde o ar é tão quente que pode evaporar metais. O vento ardente simplesmente divide quaisquer substâncias sólidas em moléculas. Essa superterra está mais próxima de ser uma estrela do que um planeta comum. Além disso, há outra superterra totalmente coberta de água. Você não encontrará um único pedaço de terra por lá. O oceano inunda qualquer ilha em um segundo. E debaixo d'água há vulcões. Eles entram em erupção quase que a cada hora, liberando bilhões de toneladas de magma. Por causa do peso, o planeta está ligeiramente inclinado. Quando gira em torno de seu eixo, a água flui de um lado para o outro. Isso cria enormes tsunamis destrutivos maiores que o Everest. E o que você acha de uma superterra onde chove diamantes ou ácido sulfúrico? A superfície de outro planeta distante é soprada por ventos que consistem em vidro. Tem muito fogo e areia. Quando o ar quente queima as partículas de areia, elas se transformam em vidro. Entre todos esses planetas, o nosso parece ser um paraíso. Mas talvez, para alguns organismos estranhos que vivem no extremo distante da galáxia, a Terra possa parecer um lugar inóspito. Escuro, misterioso e frio. É assim o espaço, cheio de cometas, asteroides, planetas e estrelas. E mais uma coisa que está escondida ao longe, bem além de Plutão. Sim, esse pode ser o 9º planeta do Sistema Solar, aquele que as pessoas passaram séculos imaginando. O IRAS, acrônimo em inglês para Satélite Astronômico Infravermelho, coletou dados interessantes em 1983. E eles podem ser a prova de que o planeta 9 está escondido lá. Ninguém sabe ao certo se ele existe mesmo, mas essa descoberta ajudou a construir um modelo para entender melhor esse possível planeta. E em 2016, os cientistas descobriram que alguns objetos espaciais pequenos estavam orbitando de um jeito estranho no cinturão de Kuiper, a região externa do nosso sistema solar. É um anel com formato de donut, cheio de resquícios de quando nosso sistema solar estava se formando. Os objetos nessa região do espaço possuem órbitas estranhas, como se um corpo grande com uma forte gravidade os estivesse puxando para longe. Toc toc, planeta 9 de novo. Segundo teorias, ele pode ter de 5 a 10 vezes a massa do nosso e pode estar até 20 vezes mais longe que Netuno. A unidade astronômica é a distância entre a Terra e o Sol. Plutão está a cerca de 40 unidades astronômicas do Sol. Mas o planeta 9, se ele realmente existir, fica entre 400 e 800 unidades astronômicas de distância. Seriam necessários de 10 a 20 mil anos terrestres para esse corpo espacial misterioso completar uma única volta ao redor do Sol. Isso torna mais difícil sua captura. Há uma teoria que diz que o planeta 9 pode ter sido formado entre as órbitas de Júpiter e Netuno, igual o resto dos gigantes gasosos do nosso sistema solar. A força gravitacional de um desses dois provavelmente o tirou de sua órbita. Ah, não! Aí ele pode ter ido parar longe dos outros 8 que conhecemos e acabou virando um lixo gelado bem pequeno no começo. Mas à medida que o tempo passou, limpou sua órbita dos pedaços congelados de rocha e poeira e finalmente se transformou em um planeta de verdade. Outra teoria diz que esse pode ser um planeta que outra estrela perdeu pelo caminho enquanto estava passando perto do nosso sistema solar. De qualquer forma, ele provavelmente não reflete tanta luz solar, já que está muito distante. E os astrônomos não têm certeza sobre onde exatamente devem procurá-lo. O espaço é escuro, misterioso, infinito, obviamente.
Mas se encontrarmos o planeta 9 algum dia, ele será a primeira prova sólida de que há mais em nosso sistema solar do que imaginávamos. Agora vamos falar sobre um exoplaneta interessante que fica a apenas 90 anos-luz de distância de nós. Um exoplaneta geralmente é um planeta que fica fora do nosso sistema solar. Este tem uma atmosfera com nuvens de água. Um ano ali dura 24 dias terrestres, e ele viaja ao redor de uma estrela anã vermelha que é muito menos brilhante e menor que o nosso Sol. É por isso que, embora esteja 8 vezes mais próximo de sua estrela do que estamos do nosso Sol, a temperatura lá é parecida com a que temos aqui. Seu tamanho é parecido com o de Netuno. Também é menos denso, o que significa que é composto por mais gás, ao contrário da Terra, que é feita de rocha. A temperatura média lá é de 60 graus, o que o torna um dos exoplanetas pequenos mais frescos que já descobrimos. E quanto mais frio, maior a chance de encontrarmos nuvens em sua atmosfera. Pesquisadores descobriram mais de 4.000 exoplanetas, mas todos foram encontrados dentro da Via Láctea, pelo menos até agora. Pela primeira vez, os astrônomos podem ter avistado um fora da nossa galáxia. Eles o chamaram de M51 ULS-1, que fica localizado na galáxia Whirlpool, que tem formato espiral e se localiza a 28 milhões de anos-luz de distância de nós. Um dia, uma jovem estrela gigante e bonita ficou presa em uma dança gravitacional com uma coisa que poderia ser uma densa estrela de nêutron, que é o núcleo colapsado de uma estrela gigante, ou um buraco negro. Esse parceiro de dança tinha uma gravidade incrivelmente forte e estava engolindo a estrela, rasgando seu plasma com voracidade. Aí uma coisa inusitada aconteceu. Um objeto desconhecido, talvez do tamanho de Saturno, passou e acabou bloqueando nosso sistema solar desse confronto. Agora, ninguém consegue ver o que está rolando, mas esse pode ser o planeta mais longínquo que já descobrimos. Existe um recém-descoberto fora do nosso sistema solar. Com o tamanho de Júpiter, orbita 2 estrelas. E, como podemos observar daqui, atravessa na frente de ambas. A volta completa ao redor delas, que significa 1 ano, leva aproximadamente 200 dias terrestres. Ao descobrirem o planeta anterior, os cientistas também viram que ele tinha um companheiro inusitado. Trata-se de um Júpiter extra quente, com uma órbita ultra apertada ao redor da estrela. 1 ano lá dura menos de 2 dias na Terra. Esse planeta possui uma órbita com um formato super esquisito. Além disso, viaja na direção oposta da rotação de sua estrela. Se você pudesse viajar para 57 anos-luz de distância da Terra, veria uma coisa rosa escondida na escuridão. À medida que se aproximasse, ela se tornaria maior e ainda mais fascinante. Sim, é um planeta cor de magenta, localizado a poucos bilhões de quilômetros de seu Sol e um dos mais jovens que os cientistas já descobriram. Ele só tem entre 100 e 200 milhões de anos de idade. É formado por um gás rosa parecido com o de Júpiter. Então, se você pudesse voar para perto de sua superfície, esse gás envolveria seu corpo como se fosse uma névoa espessa. Você está se aproximando cada vez mais, indo mais fundo e o gás está ficando mais escuro, com um tom avermelhado. E veja só como é o núcleo dali. É super quente. Por causa dessa alta temperatura de 240 graus, esse carinha parece um forno. O calor é o que o faz brilhar tanto. Você percebe que o céu também é rosado, com nuvens feitas de gotícula de água congelada, parecidas com as nossas. Existe um exoplaneta com a metade da massa da Terra e é um dos menores que já encontramos fora do nosso sistema solar. Seu diâmetro é de 9.000 quilômetros. Como comparação, o da Terra é de 12.700 quilômetros. Esse corpo espacial é composto em sua maioria por ferro, parecido com Mercúrio, que tem um grande núcleo de ferro e uma crosta muito fina, o que o torna diferente do nosso sistema solar. Nas primeiras etapas de sua existência, ele colidiu com algum corpo celeste pelo menos uma vez. Esse choque afastou suas camadas externas, por isso só restou seu firme núcleo de ferro. Talvez esse pequeno exoplaneta também tenha participado de uma gigante colisão espacial que provavelmente levou o manto dali para longe, deixando grande parte de seu núcleo de ferro. Ou talvez isso seja apenas o que restou de um planeta gasoso que tinha o tamanho de Netuno. A atmosfera pode ter sido mandada para longe por, digamos, uma quantidade gigante de radiação vinda da estrela. Esse planeta está a apenas 31 anos-luz de distância de nós, e o dia lá dura menos de 8 horas terrestres. Ele é só um pouquinho maior que Marte.
As pessoas provavelmente jamais viverão nesse lugar, por causa de sua temperatura extrema, que pode chegar a 1.500 graus. Pode haver até lava derretida no lado que fica virado para sua estrela. Temperaturas assim são altas o suficiente para evaporar qualquer atmosfera. Então, esse corpo espacial pode ter tido uma no passado. Geralmente, gigantes gasosos, como Júpiter, não conseguem abrigar vida por causa de suas condições climáticas, temperaturas e pressão extremas. E não há blocos de construção da vida por lá. Mas alguns menores, como a Terra, possuem mais ingredientes essenciais como oxigênio e água líquida. Além disso, possuem climas mais amenos e outras condições favoráveis. Mesmo assim, nem todos são capazes de abrigar vida. Não é nada fácil encontrar um local com condições semelhantes às que temos aqui. Ou, pelo menos, com as que permitam que a vida se desenvolva. Mas apresento o Kepler-22b. Uma de nossas descobertas mais promissoras. Ele fica a 600 anos-luz de distância de nós, tem o dobro do tamanho daqui, com temperaturas de 22 graus. E se encaixa na categoria Super-Terra, da qual faz parte um grupo de planetas diferentes de tudo que temos em nosso sistema solar. Eles são mais massivos que a Terra, porém mais leves que gigantes de gelo como Urano ou Netuno. Podem ser compostos por rocha, gás ou uma mistura dos dois. Kepler-22b está dentro da zona habitável de sua estrela-mãe, que é menos brilhante do que nosso Sol. Ele provavelmente possui um núcleo rochoso e pode ter um oceano, mas que não abriga nenhuma vida. Pelo menos, não que a gente saiba.